Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista literária. Estamos aí em plena terça-feira, 8 horas da noite, para bater papo, dar boas risadas, falar sobre literatura e, claro, divulgar livros, muitos livros, livros para todos os lados, né? Para quem vem acompanhando, estamos aí nesse ritmo de entrevistas até amanhã. Depois a gente para o feriado, retorna sexta-feira, para o final de semana e só volta na segunda. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente. Muito bem. A gente agora vai bater um papo com o escritor nacional Paulo Rodrigues. Ele que escreveu o livro Download, os aplicativos do terror. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse trabalho literário, sobre projetos futuros, processo criativo e muito mais. E óbvio, conhecer um pouco mais também sobre o escritor, né? Vamos ver se ele tá na live já? Deixa eu ver. Paulo, querido, vou... Só aceitar. Se você tiver pelo computador, não vai conseguir, tá? Tem que ser pelo celular. Te enviei o convite, aceitei aqui. Não foi, não? Paulo, se manifeste, por favor. Aqui está dizendo que você não pode participar. Vou enviar o convite novamente. Enviei. Ai, Colocar aqui, agora eu acho que entrou. colocar aqui a câmera, virar a câmera aqui, botar aí meu copo d'água. Ai, muito bem. Agora eu estou vendo você. Querido, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Monique, tudo bem. Quero muito te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, de você super topar bater um papo com a gente sobre o seu livro. Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar, né, compartilhando aí um pouco mais aí do meu trabalho que eu estou publicando agora, tá fresquinho aí, saindo do forno. Então é muito bom, muito grato aí de poder compartilhar isso, né, nessa oportunidade aqui, nessa live. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Você é de onde do Rio? Do Rio, da capital. Rio de Janeiro, capital. Do bairro. Eu sou da Tijuca. Você é de onde? Eu também. Então, ó, atualmente estou morando na Tijuca. Há alguns anos aí que eu moro na Tijuca. Então vai que estamos pertinho, né? Mais perto do que a gente imagina. Eu não sabia que a nossa escritora era do mesmo bairro. Ai, que delícia, gente! Não, Paulo, temos que tomar um café, trocar livro, encontrar, porque tu é assim de escritores daqui da Tijuca, que eu tenho encontrado, feito lives, e a gente só descobre na hora que bate papo. Que maravilha! Super top arrumar essa galera para tomar um café no Shopping Tijuca. Tá? É um bom ponto de encontro, tá todo mundo da redondeza, da região, né?
Que delícia! Você vai à Bienal? Foi à Bienal ou não vai à Bienal? Já fui à Bienal. Fui num dia que estava tranquilo, foi o dia que eu fui com, né, com uma escola na qual eu trabalho, fui com os alunos da escola, né, foi uma saída da escola. Aí foi um dia de semana, né, foi o primeiro dia, na verdade, dia 1º de setembro, estava super tranquilo, assim, porque... Não, sexta. Foi sexta-feira, 1º de setembro foi sexta. Aí, assim, foi o dia como é dia de semana, né, dia de excursões escolares, então... Estava muito tranquilo, assim, para você aproveitar mesmo a experiência da Bienal, né? Aí fui no sábado, fim de semana, né? Primeiro sábado, assim, o último sábado agora que foi dia 2. Aí, nossa, bombou. O negócio bombou. Eu tava lá dia 2, e assim, na hora que eu cheguei, não tava tão cheio na hora que eu saí. Porque a hora que eu saí, a galera do baile da Julia Quinn tava chegando. Era tipo 6h30, 6 horas. O negócio começou a ficar assim. Eu falei, meu Deus, já tenho que ir embora porque eu não vou aguentar ficar nessa muvuca. Falou que foi um sábado esplendoroso. Uma muvuca do caramba, muito cheio. Que loucura, né? Também participei um pouquinho da muvuca também. Quando eu saí de lá umas 4 da tarde, 4h30 da tarde, e já estava no pavilhão onde tinham as grandes editoras, né? Aquelas grandes publicações, tipo Bridgerton, né? O pavilhão, o stand da editora Rocco, da Companhia das Letras. Nossa, a barra rodada. Foi muito bom. Assim, eu consegui aproveitar mesmo, assim, né? Estar um pouquinho mais em contato, até ver publicações que eu não conhecia, livros que eu não conhecia na sexta-feira. Confesso que no sábado, quando deu 4 da tarde, caramba, a gente não andava. Andavam por você, né? Andavam por você, levavam você, assim, uma multidão. Ah, nossa. Bombou. A Bienal esse ano, se não me engano, eu acho que vai ser uma das mais, assim, ao longo de todas as datas, vai ser uma das mais fortes, né? Em relação ao público. A de São Paulo do ano passado, parece que não bateu essa do Rio de Janeiro agora. Eu acho que a do ano passado ainda foi mais lotada do que a do Rio. É o que eu tô achando. Eu não fui na de São Paulo, mas eu acompanhei online os escritores que estiveram no projeto falando e tal. Mas ainda assim a gente está recebendo um público muito... Agora, tu viu quantas editoras de médio porte estavam na Bienal? Que coisa sensacional. Gostei bastante. Aquele mais... Tinha um pavilhão, era o verde, né? O pavilhão verde. Que era mais... Assim, você tinha a entrada principal, aí você passava do laranja ao azul, verde lá no final. Achei muito bacana, assim. Vi muita editora de médio porte, até editoras bem menores, né? Não... Né, que não estão, são essas graúdas, grandonas, né, a gente tá acostumado, tradicionais, né? Caramba, eu gostei muito, vi muitas de médio porte com muito material, achei muito bacana e cheias. Tava atraindo muito público também. E muitos autores independentes com estandes no pavilhão verde, lotado de leitores, gente. Tinha uma escritora que passou aqui no projeto, uma escritora que eu cheguei a entrevistar, eu não lembro o nome, sou péssima de nome, mas ela estava lá, eu dei um abraço nela. Ela tinha não sei quantas pessoas na fila para pegar o autógrafo dela. Escritora independente. Olha que coisa sensacional. Legal. Isso é bom, né? Acho que democratizar a literatura, né? A escrita, né? A gente, cada um poder dar a sua contribuição e tem um espaço, né? Ter o seu espaço para mostrar para o mundo seu trabalho, né? Eu acho isso muito bacana, assim, essa questão do autor independente, o autor iniciante, né? Poxa, o autor que o cara não vai ter contrato com uma grande editora, mas ele tem o seu espacinho ali para mostrar para o mundo, né? Isso é muito maneiro mesmo, cara. E tem o grupo de leitores que estão lá, os leitores que vão ver, que ganham um brinde. Tá todo mundo de parabéns esse ano. Os escritores independentes, principalmente, que investiram ali pesado e a gente conseguiu ver de perto toda essa atmosfera. Então foi sensacional. Eu vou te falar que se eu tivesse disposição, eu voltava semana que vem. Mas não tenho disposição mais não, gente.
Já deu, já. Não. Também, já consegui ter a minha experiência ali da Bienal, fui né? Tá ótimo, já foi bom já. Vamos ver uma próxima edição aí. Quem sabe é de São Paulo, sei lá, que eu pinto lá de São Paulo, não sei. Vamos ver. Agora só o que vem em São Paulo, gente. Não dá hora, não. Ai, ai. Agora, Paula, me fala uma coisa. Você tem publicado aí no mercado, né? O download, é isso? Isso mesmo, meu livro, meu álbum que eu estou publicando agora. Uhum. Pode falar, pode falar. Download, chama-se Download. Como eu falei, ela tá fresquinha, tá saindo do forno, né? Esse mês agora, em setembro, ele entrou em pré-venda pela editora Flive, né? Que é a editora dele, do livro. E é meu primeiro livro, né? Vou destacar assim, que eu sou autor de primeira viagem mesmo. É meu primeiro livro publicado. Assim, como autor principal, né? Eu já tinha publicado antes, mas não era ficção primeiramente, não era ficção, né? Eu publiquei na área técnica, né? Que eu sou biólogo, né? Sou professor de biologia, e eu publiquei nessa área técnica, né? Um livro da área de biologia. Em que eu fui um coautor, né? Não fui o autor principal nem o organizador. Mas esse agora é meu primeiro livro de ficção e está saindo agora para publicação. Download, os aplicativos de terror. Download, os aplicativos do terror. Primeiro, esse título, por si só, já chama a atenção. Porque é algo que a gente presencia e vivencia diariamente. Os downloads, os aplicativos e esse mundo digital que a gente está cada vez mergulhando mais. Fora essa geração que já está nascendo, sabendo baixar aplicativo. Pega uma criança de 1 ano e meio, ela já está baixando aplicativo, já está comprando joguinho no celular. Tá uma loucura isso. E aí, teu primeiro livro publicado pela Flive, tu fez lançamento físico? Não fiz lançamento físico, não. Não tô... E pretende fazer ou não? Não tô ainda vislumbrando, não. Fazer um lançamento físico, não. Como é que surgiu o download, os aplicativos do terror, Paulo? Então, foi assim, realmente de maneira... Foi despretensioso. Em que sentido? Né? Eu comecei escrevendo um conto, na verdade o Download ele é um livro de contos, né? São 10 contos. E eu sentei para escrever, né? Isso não foi nem esse ano, inclusive, ele já tem aí, né, alguns anos que eu escrevi, assim, tem até a ver com a pandemia, né? A questão ali de talvez eu estivesse mais em casa, estivesse mais com tempo para poder sentar e desenvolver, né? Sentar no computador e escrever. E começou de maneira muito despretensiosa, porque eu sentei para escrever um conto e a minha ideia que eu estava na cabeça, né, era escrever um conto sobre uma selfie que desse errado, né? Eu não tinha nem pensado em qual era o problema da selfie em si, mas eu pensei assim, nossa, deve ser, tem história aí, né? Uma pessoa tira uma selfie e essa selfie vai dar errado, vai dar problema para ela, né? Tava com isso na cabeça. E aí sentei para escrever. E aí escrevi o primeiro conto, né? Tanto que o primeiro conto do livro o título é Selfie, né? Que é exatamente sobre uma foto, um autorretrato, né? A selfie, e dá problema para o protagonista do conto. E aí sentei e escrevi esse conto. Ele é um conto curto, relativamente curto, em comparação com os outros. Aí eu, poxa, gostei. Falei, que bacana, consegui desenvolver, consegui sentar, desenvolver o conto. E aí eu pensei, poxa, mas nesse conto eu mencionei um aplicativo fictício, né? Eu inventei um aplicativo do conto. É um aplicativo ali que a protagonista tira uma selfie e por conta desse aplicativo vai dar problema para ela, né? Não vou dar spoiler aqui, mas vai dar ruim, né? Tô muito curiosa como que uma selfie dá problema pra gente. Dá problema. Ela vai ter problema por causa de um autorretrato, né? Uma fotografia dela mesmo, tirada com o celular. E aí eu escrevi esse conto, aí comecei a pensar assim, já que eu criei um aplicativo para um conto, vou escrever outro conto sobre algum aplicativo. Vou inventar um aplicativo aqui, né? E vou escrever sobre ele. E aí vai dar problema, né? E olha, eu não tinha nem pensado em ser exatamente de terror, eu tava mais
preocupado com essa questão assim, da problemática, né? De que problemas o uso de um aplicativo pode trazer. Né? E aí, aí quando eu fui escrevendo os outros contos, começou a ganhar nuances de terror. Pensei assim, caramba, isso aqui é uma história tenebrosa, são histórias tenebrosas, né? E aí fui desenvolvendo. O segundo conto que eu escrevi, que também, por coincidência, é o segundo conto do livro, é sobre um aplicativo fictício. Todos os aplicativos que eu menciono são fictícios, né? Mas é um aplicativo cuja funcionalidade é o aprendizado de línguas. Né? Existem vários aí. Se a gente abrir aqui a loja do Google, a loja da Apple, vamos ver um monte ali de aplicativos que ensinando, fazendo curso expresso, né? Até curso expresso mesmo, você está no celular e você vai, sei lá, quer aprender francês, quer aprender alemão, quer aprender japonês, sei lá. Aí você vai fazendo o curso por ali, né? Pelo aplicativo. Aí o segundo conto é exatamente isso, é um aplicativo de línguas, que também dá errado, né? O protagonista vai ter problemas com esse aplicativo, vai baixar esse aplicativo, vai usá-lo e vai dar ruim. Né? Só digo isso, vai dar ruim. Então, e aí eu não parei mais, né? Fiz o primeiro conto, segundo conto, e aí veio um conto veio puxando o outro, né? Comecei a pensar, poxa, mas e agora e se desse problema com o aplicativo por exemplo, de transporte, né? De motoristas, que você chama, né? Não vou mencionar aqui qual é, famosíssimo, né? Um aplicativo que você, quero chegar no lugar tal, vou chamar um motorista parceiro, né? Ou um aplicativo, aí outro conto, né? Um aplicativo de mensagens temporárias, aquele que você manda a mensagem tem um prazo de validade, ela expira, né? Que seria que você não quero que ninguém mais leia, quero que a mensagem suma. E aí fui escrevendo os contos. E aí, ao final, quando cheguei já, sei lá, no sexto, no sétimo conto, eu já tinha isso na cabeça, uma coisa mais definida, que olha, eu estou escrevendo contos, eles têm uma conexão entre si. A conexão é exatamente, né, é a temática geral deles. Eles falam sobre aplicativos, são aplicativos fictícios, mas eles são baseados, né, em aplicativos que a gente usa no dia a dia, né, todos os que as pessoas mais usam. E aí eu comecei a imaginar um ranking também. Que sentido? Eu pensei assim, tem alguns aplicativos que pegam mais leve. E aqui eu vou botar aspas aqui, porque pegam mais leve, tipo assim, dão um problema, mas é um problema não tão grande, porque problema vai dar, né? E aqueles que pegam pesado, que são os aplicativos que vai ter um problemão na vida das pessoas, dos protagonistas dos contos, né? Aí eu organizei eles por ranking. Aquele que eu julgava que eram os mais tranquilos, melhor, os mais leves, né? Os menos pesados, vamos dizer assim, os mais pesados. Aquele que é brabão, né? E aí eu organizei por esse ranking. Que é o tem ranking uma que tá pergunta que não quer calar. Botou aplicativo de relacionamento que dá BO? Não. Então, olha, confessar, tem alguns aplicativos que alguns aplicativos que as pessoas mais usam, né? De pedir refeição, né? O de relacionamento, de encontrar algum love aí, alguma coisa assim, né? Não, esse daí acabaram não entrando. Eu fui deixando a imaginação fluir e não cheguei a direcionar. Assim, não cheguei a organizar aquela coisa assim de... Não, fui deixando o que vinha na cabeça eu escrevia, né? Mas quantos contos assim, botou? São 10 contos. São 10 contos. Você tem ele físico aí, Paulo? Não, ainda não tenho ele físico. Meu livro ainda não tá impresso ainda, porque pela editora Flive eles têm a etapa da pré-venda, né? E nessa etapa da pré-venda, os livros ainda não estão impressos, né? Eu estou fazendo, ele está disponível para compra, a pessoa já pode acessar o site da editora Flive, localizar, ele está logo como, né? Tem vários títulos que estão em pré-venda agora em setembro, é um deles, está lá logo na página principal da Flive. E aí a pessoa faz a compra, né? E a pré-venda termina em final de setembro. No último dia de setembro, dia 30, acaba a pré-venda. Aí sim, todos os pedidos feitos durante a pré-venda que eles vão ser impressos e enviados pelo correio, para quem comprar pelo site. Então não tenho ele físico ainda, tá? Ainda estou numa etapa de pré-venda. Então eu vou botar aqui, ó, gente, pré-venda até final de setembro. Editora Flive, já corre lá, já compra o seu exemplar, garanta o download
Aplicativos do Terror. Isso. Para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, o autor já começa a sinopse dele com duas perguntas importantíssimas. A tecnologia liberta ou aprisiona? O que você acha, Paulo? Ela liberta ou ela aprisiona? Olha, sinceramente, eu acho que ela é um paradoxo, né? Ou seja, ela consegue ser as duas coisas, os dois aspectos que são antagônicos, né? Libertar e aprisionar são antagônicos. E eu acho que ela consegue ser tão paradoxal assim, né? A tecnologia ser isso. Eu até lanço essa pergunta, né? Quando eu, né, anuncio o meu livro, mas no próprio, assim, na própria orelha do livro eu já assim, dou a minha resposta, né? Será que a tecnologia, ou melhor, lanço um outro questionamento, né? Acho que é muito legal fazer muitos questionamentos, né? Será que a tecnologia é as duas coisas? Ao mesmo tempo, por um lado ela aprisiona e por outro lado ela nos liberta, né? Acho que ela consegue fazer as duas coisas, ela consegue ser um paradoxo, né? Entre o aprisionamento e a liberdade, porque você pensa que a tecnologia atual, assim como as do passado, né? Cada época tem sua tecnologia, né? A tecnologia ela sempre traz algum grau de liberdade para aquela sociedade, né? Para aquela população, para aquela gente, para aquele ser humano, né? A gente consegue hoje em dia fazer coisas que no passado eram inimagináveis, né? E acredito que no futuro, né? Enquanto a humanidade durar, as tecnologias que vão sendo lançadas vão permitindo você fazer coisas que no passado não se podia. Então ela liberta, de uma certa forma a gente não pode mentir, ela liberta, né? Mas ao mesmo tempo, aí tem o lado, né? O lado negativo, né? O lado negativo é que ela também vai trazer um aprisionamento, né? Ela vai trazer aí uma dependência muitas vezes. Nossa sociedade hoje em dia está toda estruturada diante de recursos tecnológicos, né? Fiquei imaginando recentemente, ouvi uma notícia lá sobre o sistema do Pix, né? E eu fiquei imaginando, nossa, hoje em dia fazer um Pix para transferir dinheiro, pagar as pessoas, né? É uma coisa tão rápida e corriqueira, sem você recorrer ao dinheiro físico, né, em papel. Mas eu imaginei, gente, mas agora repara a dependência, né? E sei lá, se dá um hecatombe aí tecnológica, o sistema todo cai, fica tudo travado, né? Caramba, a sociedade vai entrar em colapso, né? Olá. Porque nossa sociedade hoje está estruturada em torno de uma tecnologia, né? Então acho que existe uma dependência aí. Gente, a tecnologia, ela é muito maior do que redes sociais, tá? É óbvio que uma coisa está dentro da outra. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de algo muito mais amplo do que ela pode nos proporcionar, como as redes sociais. Hoje as pessoas, quando falam de tecnologia, lembram logo de Instagram e TikTok. Não. Um dos exemplos que a gente tem aí de tecnologia, que se pifar, a gente para no tempo, é o famoso GPS. O GPS não é aquele GPS que nos dá no carro de aplicativo, não. É o GPS que pega a tua transação no banco, o GPS que leva a tua mercadoria lá do exterior para cá, o GPS de multinacionais que regem todo o mercado financeiro. Tudo hoje é GPS. E as pessoas não têm essa conscientização. E o outro exemplo foi que, eu acho que foi no início do ano, o WhatsApp caiu. Que deu um colapso, todo mundo queria processar o cara do WhatsApp, porque milhões de pessoas perderam milhões de dólares e de libras em contratos por causa do WhatsApp, que há 10 anos a gente nem tinha isso. Para vocês verem como a tecnologia insere, aprisiona e também escraviza. E aí a gente vê, quem é a gente sem WhatsApp? As pessoas morrem sem WhatsApp. Um parafuso. Não, o grau de ansiedade, pensa assim, o grau de ansiedade que isso pode gerar nas pessoas, né? Porque elas estão se habituando a ter uma comunicação muito rápida, né? Essa coisa do instantâneo, esse imediatismo, né?
Então, por isso que eu mencionei o paradoxo. Eu acho que assim, eu não vou negar que existe uma liberdade aí. Com certeza, eu consigo falar com uma pessoa que está no, sei lá, que está na Coreia do Sul, no Japão, do outro lado do mundo, eu consigo falar instantaneamente, né? Então, me trouxe essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ficar muito dependente daquele recurso, né? Então, eu acho que a resposta para essa pergunta aí é que a tecnologia faz as duas coisas. Ela consegue ser esse paradoxo, né? Fazer duas coisas completamente opostas simultaneamente, né? E outro grande problema dessa tecnologia avançada, que às vezes dá a impressão que a gente está no futuro e ao mesmo tempo andando rápido demais, é o famoso áudio no WhatsApp. As pessoas hoje colocam no 2. Cara, que loucura é essa? Você botar no 2 para escutar uma mensagem. Sim, porque você não tem mais paciência de escutar a pessoa falando no tom normal. Você tem que acelerar aquilo. Mesmo que a pessoa não recebeu nem um minuto, né, de áudio. Não é nem aquele áudiozão, nossa, áudio gigante, isso daqui. Não, cara. Pô, rapidinho, tu escuta, cara. Se você escutar a pessoa, mas... Então, tem todo esse lado aí, né? Essa questão, esse problema aí da dependência, né? E com isso vem os aplicativos. Aplicativo de tudo quanto é jeito, aplicativo que pode prejudicar você, aplicativos que podem te rastrear. Hoje você fala assim, quero viajar para o México, em voz alta. Quando tu abre teu celular, tem lá uma propaganda do México, viaje para o México em 12 vezes. Né? Eu acabei de pensar nisso! Quem nunca pesquisou nada no Mercado Livre, né? Tô procurando alguma coisa aqui, preciso comprar alguma coisa para minha casa, alguma coisa assim. Caramba, todos os anúncios... E isso é deliberado, assim, as grandes empresas, acho que o próprio Google, eles admitem, eles fazem isso, né? Existe os programas deles, né, que são programas exatamente para isso, para tentar customizar, personalizar a sua navegação na internet, né? Antigamente a gente achava que era até coisa de ficção científica, assim, de filme, né, de ficção científica, de livro de ficção científica, que falava uma grande corporação tá te espionando, né? E hoje em dia eu já vi muitas notícias sobre isso, é deliberado. Essas grandes empresas, né? Não só o Google, como essa do Musk, né? Acho que do Elon Musk também, né? Que agora tá com o Twitter. E aí mencionam, não, eles dão uma desculpa, não vão falar espionar, vão dar aquela desculpa. Olha, nosso objetivo é tentar proporcionar a melhor experiência para a pessoa. Então a pessoa está navegando na internet, a pessoa vai ver coisas que lhe interessam, né? Vamos tentar colocar ali as coisas que interessam para tornar a vida da pessoa melhor, né? Só que aí tudo tem seu lado ruim. Eu fico pensando assim, por exemplo, o algoritmo do Netflix, né? Vai tentar me mostrar os filmes, séries que ele, né, pelo cálculo ali do computador, acha que eu vou gostar, né? E aí ele vai personalizando muito ali a minha experiência. Só que ao mesmo tempo, e se eu quiser descobrir uma coisa nova, né? Eu vou ficando privado de descobrir coisas que, às vezes, pensar fora da caixinha, né? Pô, gosto desse tipo de filme aqui, mas e se um dia eu tentar ver um outro tipo de filme, né? Acompanhar uma outra série que eu nunca pensei na vida em assistir. Pô, isso também é maneiro, cara. E aí a máquina vai nos podando ali, né? Vai nos moldando, né? Essa invenção da Alexa, por exemplo. A Alexa, gente, lá atrás, era o nosso, exatamente a nossa ficção científica materializada. Só que eles minimizaram, botaram ali para que a gente tivesse um robô em cima da nossa prateleira, da nossa mesa do escritório. Eu converso com a Alexa todo dia. A Alexa conversa comigo. Alexa, qual é o meu horóscopo de hoje? A Alexa conversa, ela me dá bom dia. Alexa, a minha aqui já... é uma loucura. Então a gente vê, engraçado, porque quando eu era criança eu via tudo isso, né, em filme mesmo, filme de ficção científica, né, essa coisa assim de robô, de coisa, hoje em dia com inteligência artificial, isso tudo vai... a gente vai vendo se tornar realidade, né? A gente vai vendo mesmo. Impressionante. Louco isso. Bom, continuando aqui com a sinopse do nosso escritor. Através de aplicativos de celular,
vocês que têm muito aplicativo no celular, mocinhos e mocinhas, é possível enviar mensagens, vídeos, tirar foto, chamar um motorista, jogar, traçar a melhor rota e até aprender um novo idioma. Mas e quando tudo dá errado? As histórias desse livro são mais do que contos sobrenaturais. Quer dizer, você pegou toda essa atmosfera e ainda mergulhou no terror, né? Sim, exatamente. Algumas pessoas, até quando eu mencionei, né, o título do livro, que tem a ver com tecnologia, né, exatamente a palavra download, né, aplicativos, até achavam que tendia mais para ficção científica. Não, na verdade não. Eu não menciono conceitos científicos assim, né? No máximo eu falo, claro, eu falo de tecnologia e tudo, até um pouco assim de linguagem digital, mas eu não adentro na parte científica. Então não considero meu livro não é uma ficção científica, ele é um livro de terror, né? Por quê? Esses aplicativos, como eu mencionei, cada conta é sobre um aplicativo. E esses aplicativos vão dar problema. Eles vão trazer problemas para os seus usuários, né? Porque são os protagonistas dos contos. E assim, e aí, esse problema que dá é exatamente um problema inexplicável cientificamente. O aplicativo vai dar ruim, só que de uma maneira que não se explica. Como é que um aplicativo de celular, que é um programa, né? Que nada mais é do que ali uma linguagem de programação, aquele código de 0 e 1, né, o código de computador, né, que é o código binário. Como é que um programa digital consegue causar isso na vida de cada pessoa, né? E cada aplicativo tem a sua particularidade. Ele tem a sua finalidade, a sua funcionalidade, e o terror que ele vai trazer, o problema que ele vai dar também é de cada um, né? E aí é a parte sobrenatural. Como é que se explica isso? Isso é inexplicável. Né? Então, o leitor, né, do livro ele vai se deparar ali com coisas, caramba, o aplicativo que está fazendo isso, mas como que um aplicativo pode fazer isso? Aí é a parte sobrenatural, a parte que a ciência não explica, né? Ô, Essa parte Paulo, a ciência não explica. qual é o aplicativo que não pode faltar no teu celular? O aplicativo que não pode? Faltar no teu celular. Ah, no meu, olha, WhatsApp. Eu acho que, Ah, né, hoje em dia, né, comunicação, gente, é via WhatsApp. Olha, não, e ligação, que outro dia vi até acho que um meme, alguém mencionando, né, a questão de ligação, né, que as pessoas não estão ligação mais é com coisa hábito que assim, nunca, gente. Só os maias Mas ligavam. Hoje em dia ninguém mais liga. Quando liga, alguém ou seja, fala, mas nem a não posso sei que te dar seja uma muito gente. ligadinha? Não, Não, não pode me ligar, não. o meme que eu vi era sobre isso, que as pessoas ficam nervosas quando vem uma ligação porque acham que deu problema, que é assim, uma coisa muito urgente, alguém passou mal, uma emergência, né? Alguém foi sequestrado, sei lá. É tipo aquele plantão da Globo, acho que nem sei se tem ainda, aquele né, que tocava aquela música do plantão da Globo, aí a pessoa se arrepiava, fica deu ruim. Aí, o que aconteceu? Deu Todo mundo correu pra merda. televisão pra ver. O que aconteceu? Isso. Né? É tipo isso, ligou, a pessoa treme, fica assim, caraca, que é isso? A não ser aquelas ligações indevidas aí de venda, né, essas ligações Não. aí de número que a gente não sabe de onde vem, aí Gente, não também tem aí você investiga. condições. Hoje, só quem fala em ligação é descendente dos maias, dos incas. Não É, me liguem, é um WhatsApp, é direct. Não tem cabimento eu ficar com o telefone assim, não tem. Ninguém mais faz isso, gente. é. Ai, bom, as histórias desse livro são mais do que contos sobrenaturais. São metáforas que nos recordam de que o terror não precisa sempre de monstros para existir. Aqui, eu já acho que o grande monstro, olhando por um lado negativo, é a tecnologia. Às vezes, ele só precisa de telas que caibam na palma da mão. Os celulares estão cada vez menores. Os aplicativos estão cada vez mais rápidos. E aplicativos de todos os jeitos, né? Então, isso também, você pode fazer uso da internet
dessa tecnologia hoje que nos cerca de modo muito positivo. Mas também eu vejo que toda essa ferramenta que nos é dada, entre aspas, é muito usada para coisas ruins, coisas negativas. E colocar isso na balança, principalmente numa geração onde as crianças já nascem focadas em aplicativo, em tela de celular, a gente está vendo muito problema de vista por causa da luz da tela, porque as pessoas ficam 24 horas na tela do celular. Elas estão totalmente viciadas. Como é que faz, o Paulo, na sua concepção? Eu peguei um escritor aqui, essa semana retrasada, que ele escreveu sobre essa desintoxicação das redes sociais. E ele propõe no livro dele uma pessoa ficar 30 dias, nada, zero, desintoxicação. Tu conseguiria? Eu não sei, se eu fosse, eu acho que se eu estivesse num templo budista no Tibete, alguma Himalaia, alguma coisa assim, bem na meditação, né? Bem numa jornada de meditação, de conhecimento profundo do ser. Aí acho que só assim, viu? Porque você pensar assim, que, como eu te falei, por exemplo, o WhatsApp, a gente sabe das coisas que estão acontecendo, as pessoas nos procuram, querem até resolver problema, né? Manda aí, cara, tem um problema aqui, apareceu uma mensagenzinha aqui na tela. Cara, é tudo por esse, assim, o WhatsApp que é o mais usado, mas pode ser até um outro aplicativo de mensagem também, né? Tem outros aí disponíveis, tem o Telegram, tem outros por aí. Assim, você ficar dependendo de um aplicativo, né? Eu acho que me geraria essa ansiedade de querer saber o que está acontecendo no mundo. Essa desconexão do resto do mundo, né? Eu acho que a maior questão é essa, né? A gente acabaria desconectado do mundo, porque é o nosso veículo de nos informar, né? Saber o que está acontecendo, sei lá, de fofocar, né? De tudo, né? Se você pensar na nossa interação com outros seres humanos, né? Está sendo dessa forma. Então, acho que realmente é muito difícil até você desintoxicar. Acho que é possível. Também acho que, assim, tendo um tratamento de choque tipo esse, pessoa indo para o Himalaia, tá ótimo. A pessoa vai se desintoxicar. Né? Você vai estar no outro ambiente. Mas acho que vai ser um pouco sofrido. No início vai ter uma crise de abstinência. Né? A pessoa vai estar, sei lá, pegando uma pedra e tentando digitar, assim, né? Alguma coisa tipo isso. É tipo isso. Ai, gente. Bom, o nosso escritor, ele é carioca, nasceu aqui no Rio de Janeiro. E ele escreve desde criança. Quem foi que te incentivou a escrever, a ler? Quem foi? Teu pai, tua mãe? Tu tem algum exemplo que também escrevia dentro de casa ou não? Como é que a escrita surgiu na tua vida? Então, assim, em relação a ter alguém em casa que escrevesse, não. Nesse aspecto, não. Mas, assim, incentivo, né? Principalmente a leitura desde pequenininho, né? Assim, minha mãe, meu pai, minha avó, né? Que morava comigo, né? Minha avó materna, tinha um incentivo muito grande à leitura, né? Livrinhos de criança e me incentivar mesmo a pegar aqueles livrinhos de criança e já quando eu estava sendo alfabetizado, eu ia ganhando autonomia para pegar mesmo o livrinho e ler. Então começou com essa questão da leitura, né? Eu ser um leitor, ser formado como leitor, né? Minha formação como leitor. E peguei gosto, que desde pequeno de ler livrinho eu já lia, né? E procurando mesmo, gostei desse aqui, quero ver esse aqui, né? Em relação à escrita, desde pequeno eu gostava de inventar historinhas, né? De criança. Então desenhava, né? Mas escrevia também. Aí já estava alfabetizado, já costumava não só fazer o desenho, mas também escrever ali as linhas contando a historinha, né? E lembro que aí então assim, cresci a minha infância inteira dessa forma, né? Habituado a gostar de escrever histórias, inventar histórias, né? Não só fazer o desenho, como também escrever a historinha, né? Fazia umas linhazinhas ali explicando o desenhozinho da história. Isso bem criancinha, bem pequenininho, lá com
6, 7 anos de idade, quando estava sendo alfabetizado. E aí, em relação a uma leitura, né, já mais infanto-juvenil, né, mais já adolescente, lembro que foi justamente numa Bienal do Livro. Foi numa Bienal do Livro em que eu fui, né, com a minha família e aí tinha ali acho que era um stand até da editora Rocco, né, que aí tem, né, publica muito na área infanto-juvenil. E aí tinha histórias Só, do autor de Goosebumps. E eu só um assistia. minutinho, Paulo. Uhum, A Rocco, gente, é do Harry Potter, que publicou aqui no sei, Brasil Harry Potter, para quem não conhece. Pode continuar, Paulo, desculpa. tranquilo. E aí E aí lembro que eu saí dessa Bienal, devia ter acho que 10, 11 anos de idade, né? Então aí já estava nessa transição aí, saindo da infância, iniciando aí uma adolescência. E aí eu assistia o seriado Goosebumps, né? Que é um seriado de terror para criança, eu já assistia isso desde pequeno, gostava muito, né? E aí saí de lá, pedi para minha família comprar uns livrinhos do autor, né? De Goosebumps. Livro também infanto-juvenil, só que com uma faixa etária já nessa faixa etária de transição, né? Criança, adolescente. E Isso, aí, adolescente. e aí me apaixonei pela escrita dele, gostei dos livrinhos, e aí fui pedindo mais, né? Aí já entrava, aí já foi numa Bienal, aí posterior, né? Depois lá em livraria, né? Eu procurava, cadê os livrinhos desse autor? E aí, pronto, aí ao longo da adolescência, fui lendo outros livros de terror, tendo contato com outros autores, né? Aí também comecei a entrar também um pouco mais na ficção científica, e foi dessa forma, né? Foi Mas desde aprimorando. pequeno eu já gostava de inventar histórias. Gostava de desenhar uma historinha e escrever também sobre o que estava sendo mostrado, para alguém entender o desenho também, né? Desenho de criança, né? Alguém entendeu o que está no desenho. De O que é aquilo que eu fato. desenhei? E hoje, você, como leitor, está lendo o quê? Agora? Olha, Ou nada? assim, hoje, eu comprei na Bienal consegui alguns livros que eu estava já procurando há um tempo. No momento, eu estou começando a ler a obra da Shirley Jackson. Shirley Jackson que escreveu Maldição da Residência Hill, que eu assisti na Netflix, tem um seriado, adaptação, que aliás é um seriado que eu gostei muito, li a crítica sobre ele, a crítica aclamou, falou que foi muito bem, uma adaptação muito boa. Eu nunca tinha lido nenhum livro da Shirley Jackson, então meu primeiro contato com ela foi a adaptação desse livro dela. E esse seriado da Netflix já tem uns 6 anos, eu acho, uns 7 anos, não é tão novinho não, né? E aí agora eu tô começando a querer ler, não, agora eu vou ler os livros da Shirley Jackson, né? Não tô com uma opção da Residência Hill, tô com um livro de contos dela, que é o A Loteria e Outros Contos, né? Que não necessariamente são contos de terror, não. Tem alguns de terror, mas tem outros que são assim mais puxados pro um drama mesmo, né? Porque ela viveu ali, principalmente o auge dela, da carreira dela foi nos anos 40, anos 50, né, nos Estados Unidos, e assim, o que ela escrevia na época, né, alguns contos chocaram muito a sociedade americana, exatamente por fazer digamos assim, uma crítica bem ácida, né, à cultura norte-americana, aos hábitos, aos costumes, né, então tem uma acidez aí. Eu vou separar, a gente adora indicação de livro e de escritores e escritoras. Já vou botar aqui no meu site da Amazon para poder separar. E vou ver a série na Netflix que eu não vi. Mas vou ver de dia, porque à noite eu não vejo nada de terror. Sou muito cagona, isso comigo não funciona. O escritor também, desde pequeno, cultiva o hábito da leitura, apaixonando-se aí pelo gênero do terror durante o fim de sua infância. Ao ter contato com livros infantos juvenis, você é leitor de Stephen King ou ele ainda é muito brando para você? Então, o que acontece com Stephen King? Olha, vou ser sincero, eu nunca li um livro de Stephen King. Por quê? Porque ele, né, é cinematográfico. Stephen King, que ele, né, muitas das obras dele aí, né, foram adaptadas para cinema, né? Então, assim, acaba que ele tem um hype tão grande aí nessa adaptação, né, é um filme ali de terror, o quê? Adaptação de Stephen King, que acaba que chega antes, né? O cinema acaba chegando antes.
Então, Sim. assim, no sentido de que já tá ali o filme, né? Esses filmes dele também são It, poxa, é muito hypado, né? Dentro do gênero terror. Até pra quem não curte filmes de terror, lembro que quando saiu o primeiro volume do It, desse último, né? Nossa, até gente que eu não imaginava que ia ver, falou que ia ver. Né? Eu falei, nossa, eles tão hypado assim? Aí acaba que eu acabo vendo o filme antes, né? E aí acabo nunca parei para ler um livro de Stephen King. Já vi muitos filmes de obras dele, né? Adaptações de obras dele. E aí acabo não procurando o livro para ler. Acabo procurando outros autores. Né? Por exemplo, Shirley Jackson me interessou bastante. Eu li 2 dele, que Uhum. foi as borboletas, não sei o que lá. Fiquei apaixonada. Falei, cara, vou ler tudo do Stephen King agora. Aí logo depois eu fui no Instituto. Quando eu li o Instituto, eu quis queimar todo aquele livro e falei, eu nunca mais leio nada desse homem. Porque como é que ele me joga numa história boa no outro livro e ele acaba comigo nessa história? O livro dele é uma porcaria, o Instituto. Aí eu nunca mais quis ler nada disso. Já ouvi falar. Não, Leila, o Instituto não vale a pena, não. É ruim demais. E aí veio o filho dele, o Joe Hill, né? Que ele não quis usar o sobrenome do pai, que ele está bombando com um tal do Telefone Preto. Que eu ainda não assisti. Não lembro o nome do livro. Vi aqui no streaming passando assim, mas não marquei pra ver, não. Sim, tem foi bastante filme famoso. Que foi sensacional, tava todo mundo falando bem. E dizem que o livro dele também... E só ele bate o próprio pai em questão de terror e histórias maravilhosas. Então, assim, todos os leitores do pai estão indo para o filho. E o filho, que é o Joe Hill, está cativando mais leitores do gênero. Herdeiro, né? Né? O herdeiro. Credo! Mas vai continuar a linhagem dele aí de terror, né? Mas esse do Telefone Preto eu tenho vontade de ler, para conhecer a escrita do filho dele. Fica aí outra dica, tá, gente? Além disso, o nosso escritor desenvolveu igual paixão por histórias de suspense e ficção científica. Paulo, me dá um livro aí de suspense que você tenha lido, que você gostou. Olha, um livro de suspense. Um que eu achei bem interessante, assim, que me surpreendeu, que quando eu comprei ele, quando eu peguei para ler, no início eu desanimei, e aí foi chegando mais pro meio, e melhorou a história. Os Fugitivos, de Patricia Highsmith, que escreveu que, na verdade, a obra máxima dela é o talentoso Ripley, que tem até filme, que eu não cheguei a ver. Mas sei que tem, que foi adaptado. É uma história mais voltada aí para o suspense criminal, aí já não envolve o sobrenatural, é mais voltada para o lado criminal. Chama-se Os Fugitivos. E, sinceramente, eu peguei assim, sem muita expectativa. Né? Fui ler para ter uma distração, não foi aquela coisa assim, é um livro que eu quero ler, Não, eu queria ter uma distração. E aí falei, nossa, até que a leitura é prazerosa, gostei da leitura, gostei do enredo, gostei né? E principalmente da forma que ela escreveu. Me surpreendeu. Aquele livro que a gente chega com uma expectativa... Cheguei com uma expectativa baixa e... Nossa, chegou no meio, caramba, tá legal. E ela tem uma série imensa, né, de livros criminais. Essa autora. Sim, a Patrícia. Sim, ela é de... Mais de 23 eu, por exemplo, livros. Eu nunca li... já vi obras de adaptações de Agatha Christie, mas nunca li Agatha Christie. Aí a Patricia Highsmith, eu me interessei, assim, não cheguei a procurar outras obras dela, mas é aquele livro que, se você me perguntar assim, fala um livro aí que você se surpreendeu. É esse. Engraçado. Eu não sou, assim, aquele tão fã, assim, de suspense policial, né? Mais voltado aí para a área criminal. Não sou, né? Prefiro muito mais algo voltado por sobrenatural. Vou gostar de ler algo sobrenatural. Mas esse me surpreendeu bastante, positivamente. Bem positivo mesmo. Muito bem. Além do suspense, o nosso autor também é leitor de ficção científica. Me dá um livro de ficção científica que você tenha gostado, que é difícil. Olha, li recentemente, o último, finalizei o quê? Umas 2 semanas atrás, O Problema de Três Corpos,
que é de um autor chinês, não vou conseguir lembrar a pronúncia do nome dele, né? É um autor da China. E são 3 volumes, eu já li o primeiro volume, vou em breve adquirir o segundo, né? Uma trilogia. E gostei bastante. É outro livro que no início, eu fui, na verdade, um parente meu me recomendou, né? E aí eu comecei a ler, aí assim, não tô gostando muito não, mas vou adiante. Ah, caramba, quando chegou no final, eu falei, realmente ganhou esse livro, Problema de Três Corpos, ganhou o prêmio Hugo, né? Que é um grande prêmio aí da ficção científica. E realmente chegou no final, quando eu fechei o livro, eu falei, mereceu. Vou tirar o chapéu. Mereceu sim. Aplausos, mereceu. Realmente o início, achei que fosse uma história batida, achei que fosse assim, uma história muito... poxa, o autor não foi muito criativo aqui, né? Minha primeira impressão foi essa. Dei mais uma chance pro autor, avancei no livro. Chegou no final, inclusive esse Problema dos Três Corpos vai ter uma adaptação na Netflix, eu acho que vai chegar ano que vem. Eu acho que, se eu não me engano, inclusive é dos mesmos produtores de Game of Thrones. Os produtores da série Game of Thrones estão produzindo essa série baseada nesse livro. Então, assim, espero que seja uma boa produção, né? Uma coisa grandiosa, porque a história merece sim. A história realmente chega no final, você vê, nossa, ele despejou criatividade aqui. Nossa, já vou separar. Tu leu Game of Thrones? Não, vi a série, mas não, nunca li o Crônicas, né, de Fogo e Gelo, não, nunca li. Nunca li, não. Eu não sou muito de ler assim, olha, pra ser sincero, tem um gênero que eu não tenho hábito de leitura, é uma fantasia, em geral. Fantasia. Assim, fantasia. Não sou muito puxado. Se me der um livro de ficção científica, olha, se me der esses clássicos, né, de Asimov, Philip K. Dick, esses eu vou devorar. Eu gosto. Aquele clássico do Aldous Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, ficção científica eu vou gostar, de terror, então, vou amar. Mas, de terror, vou mencionar, né? Um que eu gosto muito é Lovecraft, né? Adoro. Tem um livro aqui da seleção de contos do Lovecraft, de terror. Do Lovecraft, sim. Lovecraft, assim, acho sensacional, ó. Né? Eu sei que o Lovecraft tem muitas polêmicas, mas tirando as polêmicas dele como pessoa, na escrita dele, acho muito bacana, acho muito legal. Li um livro, uma antologia de contos dele, achei muito legal. O tipo de enredo que eu gosto, né? Muito bem. Além disso, o nosso escritor, ele escreve por lazer, nas horas em que não está dando aula de ciências e biologia, em escolas da rede pública. Como é que tu vê essa garotada inserida na literatura, principalmente da rede pública? Então, eu vejo... Olha, não vou dizer que é zero leitura, porque tem alguns, conheço muitos alunos que gostam da leitura, têm o hábito da leitura, isso é maravilhoso. Quando eu vejo, né, um aluno com livro ali de ficção, né, que é o que eles, né, mais buscam, meu olho brilha, né? Eu sei que é um hábito saudável, um hábito maravilhoso para um jovem, para a formação de um jovem, né? Mas infelizmente são poucos. Esses que cultivam assim, o hábito da leitura, que demonstram esse interesse, né, em ir às escolas, elas têm sala de leitura, né? Eu acho que ainda são poucos. Aqueles que buscam, né? Está disponível na escola. Né? Em todas as escolas que eu já trabalhei, nas que eu trabalho atualmente, que são escolas públicas, temos sala de leitura com muitos títulos ali disponível, né? E o aluno pode chegar ali, pegar e ler, né? Está disponível para ele. Mas ainda assim são poucos. Meu olho brilha quando eu vejo esses poucos, né? Ali trazem ali um livrinho ali tu vê que ele tá com o livrinho na mochila, às vezes está ali na hora do intervalo, ali ele tá, né? Em vez de estar por exemplo, no celular ali, né? Ele tá com o livro aberto, né? Tá preferindo ler o livro, né? Meu olho brilha quando eu vejo isso. Mas pena que são poucos. Acho que deveriam ser mais, né? Muito mais jovens aí buscando essa leitura, né? Mais uma vez, a tecnologia envolvida nisso. A tecnologia atraindo a atenção deles para outras coisas, não dando a eles essas ferramentas. Dá, mas eles não usam porque dentro do mundo deles, ali em torno da tecnologia, para eles, nessa fase, outras coisas
parecem ser muito mais interessantes do que a leitura de um livro, por exemplo. E tá tudo bem, gente. Eu também concordo com eles. Quando eles querem ver um vídeo no TikTok, ao invés de ler, é bastante difícil, entendeu? Sim, fazer dancinha de TikTok, né? Nossa, dancinha de TikTok, ali os vídeos de dancinha do TikTok. Não, podia fazer a dancinha, pelo menos segurando um livro, né? Ia ser legal. Olha isso, gente. É saudável você ter o hábito lá da dança, do entretenimento dessa forma, também é saudável. Mas aí tá, a questão aí do limite, né? De não ficar uma coisa excessiva, né? E talvez dosar. Assim, eu por exemplo, muitas vezes tento também. Às vezes eu mesmo quero desligar o celular, né? Tem coisa aqui, sei lá, tem grupo aqui, o pessoal tá falando alguma coisa que, né? Às vezes 11h30 da noite, tem gente mandando mensagem ali no grupo e eu fico curioso para ver, né? Poxa, não é nada urgente, nem passando mal nem nada, poxa. Podia ver no dia seguinte? Podia. Mas aí eu fico ligado naquela coisa ali, caramba, 11h30 da noite, deixa eu ver aqui o grupo de WhatsApp, né? Aí às vezes eu mesmo tenho que me policiar, dosar, né? Não, peraí, eu vou desligar o celular, desligo o celular, aí abro um livro, deito ali na minha cama ali, agora eu vou, antes de dormir, né? Uma coisa muito saudável, você ler um livro, não ficar no celular, né? Não, agora eu vou ler um livro antes de dormir. Antes de fechar o olho aqui, eu vou ler um livro. Isso é bom, né? É saudável. Já foi comprovado cientificamente que o celular ligado, quando você dorme, ele interfere no teu sono por causa do megabyte, megahertz, sei lá o que tem. Essa onda sonora que ele transmite. É a luz. É a luz, né? Mas mesmo que você não use, se ele estiver ligado, essa onda interfere diretamente no teu sono. Gente, que loucura isso. Já o livro, não. O livro, tu tá com ele aberto. Mesmo que tu esteja ligado, tu vai fazer assim, ó. Vai bater cabeça, daqui a pouco tu tá dormindo. Então, ele vai desacelerando o teu cérebro. Eu tava escutando essa reportagem daquela psiquiatra famosíssima, que tá bombando aí, que ela fala dessa relação das pessoas antes de dormir, ao ler um livro e estar no celular diretamente. Como que o cérebro funciona nessas duas dinâmicas. Gente, eu acabo minhas lives, às vezes 11h30 da noite. Eu desligo o celular, vou procurar meu livro. Eu durmo em cima do meu livro. Porque eu habituo o meu cérebro. Habituo o meu cérebro a desacelerar. Daqui a pouco meu livro tá aqui, ó. Daqui, eu já tava lendo, daqui a pouco. Dormir ali, não que o livro seja ruim, não é isso, não, é que ele relaxa. Né? Ele vai me relaxando, vai me deixando mais relaxado. Oh, que maravilha! Tá aqui, eu tô dormindo com ele. Quantas vezes dormi com o livro aqui em cima do peito aqui? Exatamente. E fora a questão de você olhar para o celular, você tá olhando para uma lâmpada, não esqueça disso, né? Porque ele tá emitindo luz, né? Sim. Você, de certa forma, você está olhando para uma lâmpada, né? E o livro, ele não tá emitindo luz, ele tá refletindo uma luz que tá batendo nele, né? Então tem todo esse aconchego, né? Aquela coisa, o livro é aconchegante, né? É um hábito aconchegante, você deixar uma luz mais branda no seu quarto, incidindo ali na página apenas para iluminar a página, refletir para o seu olho. Poxa, isso é um hábito aconchegante, né? E o celular está te deixando alerta. É uma luz tá ali chegando na sua retina, né? Uma coisa acesa, né? O negócio é tão sério dessa luz que as fábricas estão fabricando lentes com uma camada azul protetora. Esse meu óculos eu tenho, porque a minha irmã é dona de ótica aqui no Rio de Janeiro e ela manda fazer com essa camada de luz exatamente para não interferir. Então, já é uma outra coisa aí que a tecnologia gera milhões indiretamente de dinheiro para as fábricas e parte farmacêutica. Então, mais uma vez, a tecnologia interferindo na nossa vida, mesmo que indiretamente. Agora, Paulo, me fala. Fala, pode falar. Não, só até a gente falou essa questão da luz, né? O pessoal que entrar aí no site da Flávio e no meu perfil no Instagram, pode ver que a capa do meu livro, do download, ela é azul, né? Ela é toda azulada, né? Tem uma estampa, mas ela é azul. A cor predominante é o azul. E não é à toa, tá? Quando a ilustradora, né, ela foi fazer o design de capa,
eu mencionei para ela que uma ideia que eu tinha é que a capa fosse azul exatamente para relembrar, né, lembrar esse brilho azul da tela do celular, né? Então, remeter essa questão aí de que existe uma... Né, você está pegando no meu livro download, mas está remetendo aí a temática desse uso do celular, né? Que, na verdade, o grande tema dele ali é o uso excessivo de celular. São os aplicativos que estão num dispositivo físico que é o celular, né? Então, a capa é azul exatamente para lembrar esse brilho, né? O brilho azul da tela digital. Muito bem, agora eu estou vendo aqui, é verdade. Você falou, fez sentido. Agora, projetos para o futuro, projetos para 2024. O que está vindo aí ou não está vindo nada? Não, tem muita coisa sendo gerada aqui, assim, melhor, embrionária aqui na mente, né? ainda embrionário ainda, porque ainda está faltando desenvolver mais um pouquinho. Mas eu, assim, no momento, né, eu continuo escrevendo contos, né, são outros contos com outras temáticas. Curiosamente, os últimos contos que eu escrevi, que foi ao longo do fim do ano passado, também produzi alguns esse ano, né, não estão publicados ainda. São contos, inclusive, não são nem de terror. Eles são mais, que são mais para assim, para a área do surrealismo, né? São contos que envolvem aí um surrealismo, um realismo, até digamos assim, um realismo fantástico, né? No estilo de vou comparar aqui, um autor que me inspirou muito na época que eu li, né? Há uns anos atrás, é um autor japonês, o Haruki Murakami, né? E ele escreve também mais para essa voltado aí para o lado do realismo, né? Um realismo mais meio que surreal também, né? Porque existe um elemento fantástico ali nos contos também acontecendo. São contos que mostram um pouco do cotidiano, eventos cotidianos, né? Mas tem ali algo fantástico acontecendo, né? Tanto, digamos assim, de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa, né? Então eu escrevi recentemente muitos contos assim também. Eu fui tendo umas ideias que eu percebia que não são contos de terror, são contos mais voltados para o surrealismo. E pretendo também esses contos, né, reuni-los, claro, numa antologia, né, fazer uma coletânea e futuramente também publicá-los. Como contos mais feitos para a gente aí pensar em como que, assim, o que eu vejo que une esses contos, né, não que eles tenham uma ligação, eles não têm, mas digamos assim, a temática geral deles é pensar em quanto que o nosso cotidiano pode ser diferente, né? Sim. Aquela nossa rotina, né? Aquela coisa assim, e se a gente saísse da rotina? E se a realidade fosse algo muito mais emocionante, vamos dizer assim, né? Do que a gente está acostumado que ela seja. Ou não, tanta gente aí está numa rotina, né? Aquela coisa do trabalho, se repete. Não que isso seja ruim, não necessariamente é ruim, não. Sim. Né? Tem gente que que se organiza muito bem com uma rotina. E até se você tirar a pessoa da rotina, talvez ela se desorganize, né? Ela sinta muito isso. Assim. Mas assim, não são contos de terror, são esses últimos que eu produzi. Estou pensando em reunir em coletânea, estou pensando em publicar. Vamos ver se eu vou ter aí um volume de contos. Já tem uma massa de contos aí boa para fazer num livro, né? Tem essa ideia sim. Muito bem. Frisando que quem quiser comprar o teu livro, eu sei que ele está na pré-venda até final de setembro, lá pela editora Flive. E depois, ele vai estar disponível aonde? Então, ele vai estar, no momento, como ele está em pré-venda, ele está apenas disponível pelo site da editora Flive, tá? Muito fácil a pessoa adquiri-lo, a pessoa pode acessar o site, inserir seu e-mail, criar uma senha simples e fazer o pedido ali. Depois ele vai ter aí quando terminar a pré-venda, ele vai continuar disponível ali para compra pelo site da editora Flive, mas ele também vai estar disponibilizado na Amazon, tá? E o e-book. O e-book no momento ainda não tem, tá? Não estou ainda vendendo o e-book, tá? Por conta nessa etapa de pré-venda, ainda tem que ser o pessoal adquirir, quem quiser pode adquirir o livro físico pela editora. Então, mas terminando a pré-venda, também vai estar disponível o e-book, tá? Para venda na Amazon,
tá? Você vai pegar teus livros quando, assim? Eles vão chegar na tua casa? Vão chegar quando na tua casa? Quando que tu vai poder folhear ele, mostrar pra gente a versão física? Então, eu preciso esperar terminar a pré-venda, porque eles vão ser impressos, né? O pessoal tá fazendo o pedido, né? O pessoal tá acessando o site da Flávia, tá Tu fazendo o vai pedido ali. então, depois dos leitores. Depois do leitor. Mas é aquela coisa, como é que é? Casa do Ferreiro, espeta de pau, né? Eu que sou o autor, veio da minha cabeça, mas assim, para mim é gratificante que eu possa estar compartilhando, né, essas minhas ideias, minhas histórias, aí, todo o meu processo criativo com outras pessoas. Então, assim, para mim isso é gratificante, né? E poder proporcionar aí que as pessoas, né, tenham um prazer da leitura, né? Leiam o meu livro assim e, né, se desperte, né, esse prazer da leitura. Poxa, legal, vi uma história aqui que me fez pensar, né? Histórias que me fazem pensar, né? Gosto muito disso. Acho que é mania de professor, né? Eu sou professor, então assim, a gente né, meus alunos, eu chego assim, tento estimulá-los a raciocinar, né, a pensar, né, deixar aquela pulga atrás da orelha. Por isso que eu lanço essa pergunta, né? A tecnologia aprisiona ou liberta? O que ela é? O que ela faz, né? Exato. O Charlon, que é meu autor. Charlon, querido, um beijo para você. Como foi publicar pela Flávia? Então, a editora Flávia, eu gostei bastante do processo de editoração deles. O relacionamento deles com o autor é algo que eu gostei bastante, né? Assim, como eu falei, meu primeiro livro eu não cheguei ainda a publicar, né, nunca publiquei em outras editoras, mas entrei em contato com outras editoras, né? Não foi somente com a Flávia. E assim, achei a Flávia, gostei muito, né, desse relacionamento que eles têm com o autor, tá? Acho que foi muito legal. Eu fui muito escutado. Eu acho que eles, né, escutam muito o autor, assim, no sentido de que, autor, você, né, em relação a, por exemplo, essa questão da capa, né? Qual a ideia do autor sobre a capa de seu livro? O que ele imagina? O que ele tem em mente? Porque eu tinha em mente, né? Quando eu reuni esses meus contos e falei, cara, eu quero publicar um livro deles, né? Eu já tinha em mente um pouco da ideia, né, do layout, até da diagramação do livro eu já tinha em mente, né? E achei a Flávia muito bacana nesse ponto de me escutar bastante, né? Me escutar, autor, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Você tem alguma ideia? E a partir desse, tá muito abertos à minha ideia, né? E debater comigo. Às vezes alguma coisa que eu tinha em mente, mas talvez não fosse viável, né? Porque a gente deixa a cabeça viajar, né? A gente que escreve, né? Nossa cabeça, ó, se expande e a gente às vezes viaja, né? Aí tem que voltar pro pé no chão. Calma aí, isso aqui é possível. Mas eu gostei muito esse relacionamento com o autor, achei muito legal. Tá? A publicação pela Flávia, gostei muito. Eu, como escritor, como autor, ainda mais autor de primeira viagem, né? Meu primeiro livro, minha primeira publicação como autor principal, né? Com um livro de ficção, que antes eu só tinha publicação na área técnica, né? De biologia. E aí o processo era diferente, né? Querendo ou não, é muito diferente. Isso aqui é uma ficção, né? Gostei bastante, isso é muito importante. Essa parceria, como dá certo, é muito importante. Agora, qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer? É o @Paulo Rodrigues. O Paulo Rodrigues. Vou marcar, deixa eu botar aqui. Peraí. Beleza. Peraí, que o nosso Paulo, autor não sabe o Instagram dele. O nosso escritor não sabe. Eu vou botar aqui para vocês. @opaulo_rodrigues _. Olha a tecnologia aí. Eu vou marcar o nosso escritor aqui na live como colaborador. Então vocês vão poder assistir a live pelo Instagram dele, pelo meu Instagram, por todos os canais do podcast, do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então, só para deixar frisado aqui para vocês. Já corre lá, já segue o nosso escritor, Paulo Rodrigues. Paulo, eu acho que 1h é pouco, a gente está 1h10 batendo papo. Caramba, e eu tô super achando pouco isso, gente. Acho que tinha que ter mais 1 hora de live só sobre esse tema, que é muito bom.
Querido, eu quero muito te agradecer, dizer que eu estou muito feliz de ter um escritor do teu calibre no meu projeto. Te desejo todo o sucesso do mundo. Volte Obrigado. sempre que você quiser. E muitíssimo obrigada, tá? Obrigado, e eu que tenho que agradecer aí, Monique, como eu mencionei aí, a oportunidade, né, ainda mais para um autor de primeira viagem, meu primeiro livro publicado, e eu estar podendo, né, ter essa divulgação, mostrar aí, né, para um público, né, conseguir alcançar, né, um público, né, e mostrar a minha obra, né, que é que eu espero agora que eu possa, né, compartilhar um pouquinho aí do que eu penso, né, dessa ideia que eu tive, esse processo criativo todo, e compartilhar minha obra, né, e tornar um pouco mais prazerosa a vida das pessoas, né, lendo meu livro aí, tendo esse hábito muito saudável da leitura, né, proporcionando aí um momento de relaxamento, de prazer, né, até de reflexão, né, eu que te agradeço aí pela oportunidade, Monique. Muito bem, lembrando que o livro do nosso autor, Download, Os Aplicativos do Terror, está em pré-venda até final de setembro pela editora Flávio. Então já corre lá e já adquira o seu exemplar. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto ainda hoje para mais bate-papo. Paulo, um beijo, querido. Obrigada. Beijo aí, abraço a todo mundo aí que assistiu, viu? E podem ir lá no site da Flávio lá procurar meu livro, que eu garanto que é uma leitura inesquecível.